Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. 20 horas mais 32 minutos, no dia 9 de maio de 2023, onde agradecemos a Deus pela vida e por tudo que nós poderemos aprender, poderemos fazer ao longo dessa existência. Agradeço a Deus pela família, agradeço a Deus pelos amigos, por todos vocês que nos permitem adentrar aos vossos lares nesse momento e humildemente podermos conversar sobre aquilo que os Espíritos estão aí nos ensinando pacientemente para que a gente consiga fazer uma boa aritmética, uma boa soma e conseguir os melhores resultados para essa nossa existência. Que assim seja, amém. Boa noite, muitíssimo boa noite, gente. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aqui onde? Eu estou aqui na Colônia Esperança. Estou aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, aqui no Santuário de Santa Saracali, onde estamos acompanhando, esta obra se materializar para perpetuar-se nos corações e dentro, das diretrizes e das bases do qual os Espíritos nos trouxeram, nos ensinaram, e de tudo que estamos aprendendo, Nós estávamos conversando ontem um pouco sobre mediunidade, onde a gente fala, o médium, ele constrói. O médium constrói. O médium não destrói nada. O médium, ele constrói amigos. O médium constrói algo que vai deixar para a humanidade. O médium, ele constrói todas as coisas necessárias dentro daquilo que os Espíritos passam, Obras de caridade, escolas, lugares para as pessoas orarem a Deus. É o que estamos fazendo aqui, materializando esse local para que as pessoas possam orar a Deus e cada um dentro, da sua crença, dentro da sua forma, daquilo que aprendeu com os Espíritos de Deus, seguir a sua jornada. Eu acredito nos Espíritos. Eu acredito em Deus. Eu ando com os meus pés no chão. Sem humildade, não dá para você ter disciplina. Sem humildade e disciplina, você não consegue perseverar. Sem a perseverança, você não consegue alcançar os seus propósitos. Se nós estamos num mundo de provas de expiação, este mundo de provas de expiação faz parte, também desse nosso momento, de aprendizado de tudo aquilo que nós aprendemos. Se eu digo que eu acredito em Deus, eu não posso ter mais ódio no meu coração. Se eu digo que eu acredito, na espiritualidade, no bem, eu não posso desejar mal aos meus irmãos. Se eu digo que eu estou no caminho da luz, eu tenho que ser mais caridoso. Eu não posso permitir que haja sombra na minha vida. Não posso. Então, para mim, veja só, a matemática, da vida, ela vai somando, todas essas lições e com isso nós vamos desbravando, esse horizonte, desbravando a mente e vamos aprendendo. O mundo espiritual, Jandira Reolon, o mundo espiritual superior, Ele quer nos ajudar, não é? A Ilana, geógrafa, ele quer nos ajudar.
Só que eles não podem enfiar as coisas, né, na nossa cabeça se nós não quisermos aprender. Se nós quisermos aprender, né, Sr. Rodrigo Casagrande, nós temos que nos esforçar. Que não adianta você ir na escola por ir. Não adianta você pagar um curso apenas pelo significado do diploma no final. Tem muita gente diplomada que não aprendeu absolutamente nada. Porque não foi para a história, não foi lá para a escola para aprender alguma coisa e deixar esse legado para a história. Eu vejo os exemplos dos bons espíritos onde eles pacientemente, eles aguentam firme lidar com a ignorância dos ignorantes. Né, Sr. Maurício Kirchner? É muito difícil isso. Muitas vezes nós ficamos chateados, ficamos tristes. De onde vem, né, a maldade dos maldosos? De onde vem a maledicência dos maledicenciosos? Né, dona Eide Loureiro? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe mesmo. Muita paz, né, Sr. Leandro Bibanco? Muita paz para vocês que ajudam essa casa humildemente a cumprir sua missão. Então, né, Marilane, tudo bem? Tudo bem, Marilane? Ô, Marilane. Tá frio, Terê? Tá frio? É mesmo? Aqui tá gostoso. Aqui na colônia tá gostoso. Tá com clima de ar-condicionado. 20 e poucos graus. Né? Fala de Caicó. Ô, Helena, Caicó. Falando em Caicó, Ceará. Estava agora há pouco falando com a Edna a respeito desse roteiro que nós vamos fazer ali, né, pelo Nordeste brasileiro. Nós vamos fazer ali o café em Fortaleza. Vamos tomar outro café em Limoeiro do Norte no dia seguinte. Depois disso nós vamos ir para São Luís do Maranhão. Preciso pagar uma dívida, certo? Preciso pagar uma dívida em São Luís do Maranhão e agradecer, conhecer pessoalmente os Antônios, certo? E todos os irmãos ali de São Luís. E Edna agora estava me falando que alguns dos nossos amados irmãos ali de Belém, gente, olha só, nos convidaram, né, para ir no dia seguinte, no dia 11, dia 10, se eu não me engano, dia 10 de outubro, e tomarmos um café, certo? Tomarmos um café e conversar um pouco, né? Conversar um pouco sobre espiritualidade nesse dia 10. Aí no dia 11 a gente volta para São Paulo. Né, Inês? Dívida não? Então tá bom, visitar nossos amigos. É que é promessa, né? Eu tinha prometido ir, então visitar meus amigos ali e conversarmos um pouquinho sobre o que os Espíritos de Deus têm para nos ensinar. Eu sempre falo para as pessoas, né, que, né, Daniele da Silva Walter, Deus te abençoe. Não pode parar, né, Daniela? Não pode. Né, Maria Bandeira? Estaremos aí em Limoeiro do Norte, né? Graças a Deus. Abraçar nossos amigos. E conversar um pouco, né? Conversar um pouquinho. Eu gosto de aprender. Você sabe que a nossa mente, ela é um grande arquivo que guarda o conhecimento que nós trazemos. A coisa mais importante, né, dentro de qualquer reunião desse tipo é saber fazer a pergunta. As perguntas são aquelas que mais instigam o nosso próprio conhecimento e nos instiga também a abrir mais ainda o nosso subconsciente e trazer, né, as revelações que os Espíritos já nos deram em outras encarnações para a vida no momento.
Isso é possível, sim, porque quando você é aplicado nas coisas que você não faz por obrigação, as coisas se tornam prazerosas, se tornam afáveis e se tornam principalmente úteis, porque você permite aflorar toda essa base que nós trazemos de nossas encarnações. O espírito, de Dom Carlos Ramires, ele nos diz sempre: nós somos a soma das nossas encarnações. Certo? Daquilo que nós fizemos em todas as nossas vidas, resumiu-se na personalidade que nós temos, seja ela qual for, do jeito que você é. Também nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Tudo o que há de melhor em ti, você o revela através de toda essa condição de conhecimento que você tem e a personalidade que você tem. Procure sempre construir amigos, procure sempre ter paciência, procure sempre saber ver as coisas boas que todo mundo tem, procure não falar mal de ninguém, procure ser educado sempre. Educação é fundamental para o nosso aperfeiçoamento, porque a falta de educação faz com que a gente crie muitos inimigos, porque as pessoas elas subentendem o que elas bem entenderem nessa questão da falta de educação. Eu sempre digo às pessoas que tudo aquilo que está ao alcance a gente faz. Aquilo que não está ao alcance a gente entrega a Deus. Isso aprendi com a Dona Luzia, minha mãe, que ela sempre dizia: meu filho, quando você não souber o que fazer, entrega nas mãos de Deus. E desta forma, entregando nas mãos de Deus, nós não vamos nos livrar das coisas, mas o socorro espiritual ele é iminente, ele é verdadeiro e ele nos ajuda a equilibrar aquilo que somos. Você sabe que a coisa mais difícil que tem é a gente sair de uma situação difícil. É muito difícil você sair de um buraco. É muito difícil você sair de um lugar onde você está cercado de espinhos. E para você sair dali, você vai se arranhar todo. É muito difícil de você sair das situações que você criou para você mesmo, das suas encarnações anteriores. Não é nada fácil, tá? Tá certo? Então é importante a gente ter humildade. Em vez da gente ficar falando que a vida não presta, que nada presta, que Deus não gosta de mim, o que Deus quer comigo, afinal, Silvana Maria Consone de Araras, o que Deus quer comigo, Poxa vida, é tão simples a gente querer botar esse peso nas costas dos outros, e achar que os outros são os culpados, certo? Que os outros são culpados da situação de vida que a gente vive. Seu Carlos José dos Santos, seu Rogério Salles, Tassiana Pata. Então, Melissa, a gente tem que ter humildade e saber que se as coisas, Dona Cláudia Coutinho, estão do jeito que estão, não é culpa de ninguém, não. Por exemplo, o primeiro passo para você se curar o primeiro passo para você se curar de qualquer doença é você curar o seu emocional. É você tirar as suas mágoas do coração, tirar a raiva que você tem. É você tirar o sentimento de fracasso, o sentimento de desprezo. Sabe, quando você acha que está sendo desprezado por Deus, pelos espíritos, pela pessoa que você amou, seu Ricardo Queiroz. Então o primeiro passo é a cura da alma, cura dos sentimentos. Os sentimentos, eles são o moderador de toda a energia daquilo que o cérebro processa. O cérebro ele é o grande mentor das coisas que nós vamos encontrar desafios. O coração é aquilo que pondera nessas coisas.
Até mesmo em termos de planeta, o cérebro ele é usado. O cérebro ele é ousado, ele é desafiador, mas o coração ele funciona ali como moderador. Moderador. Então, se você quer se curar, o primeiro passo é esse. Sabe quando nós começamos os trabalhos dessa casa, sempre havia um sonho, né, Luísa Piovesan? Esse sonho, né, hoje, né, de expandir esse trabalho que a casa já faz, e a casa o faz muito bem, de dar assistência aos irmãos que procuram, a primeira assistência espiritual, o acolhimento, as orientações que cada um recebe, né, do Valina Augusta, as orientações que as pessoas recebem e também o concurso dos nossos irmãos terapeutas, dos médicos e de todas as especialidades existentes que se envolvem no quê? Nos trabalhos de cura, cada qual do seu jeito. Esse sonho seria muito bom se ele estivesse até mais adiantado nesse processo todo. Mais adiantado. E a gente sabe por que essas coisas acontecem, né? A gente sabe por que as coisas acontecem. Os acasos não existem. Os acasos não existem. Não existem. Sabe? Eu gostaria muito mesmo que isso pudesse se materializar e ganhar forma. Até mesmo se a gente tivesse condições de fazer como a gente faz aqui na Colônia de Esperança. Nós vamos construindo essas bases aqui aos poucos, com as pessoas que nós temos, com as ferramentas que nós temos, que são trabalhadores que se dedicam noite e dias, que trabalham, que se cansam, que enfrentam todas as situações pessoais, mas que estão ali presentes, né? Ajudando a formatar tudo isso. Um dia, todos vocês poderão conhecer tudo que foi feito aqui na Colônia de Esperança, né, Clarice Xavier? Tudo que foi feito aqui com a ajuda de vocês. Certo? Procure entender o que é isso. Procure entender como é importante você estender as mãos, é importante se ajudar. Procure entender como é importante você ter humildade. Procure entender importante como você tentar se entender com as pessoas, né? Por que eu venho falando isso com vocês? Essas últimas 2 lives, né, que eu fiz, né, falando sobre mediunidade e sensibilidade, sabe que isso vem rendendo, né? Isso rende. Isso é mexer num vespeiro. Eu acho, né, Priscila Palim, de Monte Azul Paulista? Viu, Dani Holanda? Eu acho que eu fui mexer num vespeiro. E aquelas vespas assim que tem aqueles venenos, pior do que urutu. Né? Pior do que urutu, sabe por quê? Eu não entendo as pessoas que dizem ser médiums e iniciarem um processo de perseguição em cima de outras pessoas que estão falando sobre mediunidade. Eu me sinto seguro no trabalho que eu faço, eu me sinto seguro em relação ao que eu aprendo com os espíritos, eu analiso a mensagem dos espíritos, eu não me preocupo com, sabe, muita coisa não, você pode ver que a iluminação não está lá, essas coisas, né? Está meio escuro aqui e ali. As pessoas se preocupam, mas não tem nada de fundo, aqui no fundo tem uma parede, tem um quadro aqui em cima. Esse quadro é de uma irmã que nos doou, certo? A Valquíria Coelho, que fez esse quadro pra gente, está aqui na Colônia de Esperança, está aqui, ó. Ele está aqui na parede aqui dessa sala. Então, é tudo... Eu sempre fico tudo com muita simplicidade. Eu não me preocupo com nada. Não me preocupo com nada. Então, olha só.
Eu apenas fico assim pensando. Puxa vida, isso está tirando o que deles? Um ganha-pão? Acho que quando você faz um trabalho decente, não te falta o pão. Quando você fica preocupado em perder o pão, é porque tem algo que você esteja fazendo, viu? Que não esteja contento, que não esteja te trazendo segurança. Né, seu Júlio? Obrigado, seu Júlio, Deus te abençoe. Então, eu fiquei bem assim, sabe, pensativo, né? De observar essas coisas, né, Adri Sanches? Observando tudo isso. Estranho, né? E pior, as pessoas insistindo até em, por exemplo, né, falar com outras pessoas. Hoje eu estava conversando com uma irmã aí do Rio de Janeiro. Por exemplo, agora virou uma febre na internet, né, ou nas casas espirituais por aí, com o nome de Dom Carlos Ramires. Todo mundo dizendo, né, recebeu o espírito de Dom Carlos Ramires. E Dom Carlos Ramires, assim, ele só balança a cabeça e fala assim: eles não sabem de nada. Só isso que ele me fala. Só isso. Certo? Eles não sabem nem quem são os espíritos que estão ali manifestados, não sabem nem o nome deles. Então, o primeiro nome que eles pegam, eles catam, entendeu? Para poder seguir em frente, né, dona? Deu pano para manga, né? Pois é, esquisito isso. Falta de criatividade, né? Ou falta de mediunidade mesmo. Outra coisa, veja só. Sueli Alface, contribuição do chat também vai para o sonho. Olha, vai. Todas as doações de vocês têm uma destinação. Nós temos um sonho, né? Realizar esse trabalho para ajudar as pessoas. Esse é o propósito. Mas analisando, né, todas essas situações, eu vejo que todo mundo precisa estudar bastante. E se eu frequento, se eu vou numa casa espiritual, veja só, se eu faço parte de uma casa espiritual, eu não vou lá na casa só se eu estiver escalado para trabalhar. Se eu gosto da casa, eu estou presente. Se eu não estou, se eu não faço parte da lista de trabalhadores, tem outros trabalhadores ali, eu vou do mesmo jeito. Porque eu vou pela casa. Eu não vou por causa das pessoas. As pessoas estão lá, tanto quanto eu, né, Sueli Zebulon? Tanto quanto eu, também para contribuir. Eu não posso ser egoísta de achar que eu sou dono do lugar, né, sou Jorge Legner Neto. Eu não posso ser o dono daquele lugar e não permitir que ninguém mais. Entendeu? Se acaso alguém coloca outra pessoa no meu lugar, eu vou lá e vou fazer aquilo que tem que ser feito. Se não tiver nada para fazer, eu vou assistir a reunião. Eu vou assistir a reunião. Porque eu estou na casa por aquilo que a casa me oferece, por aquilo que a casa me ensinou. Agora, se eu, entendeu, deixo de frequentar a casa, se eu deixo de frequentar a casa, porque eu não faço mais parte de uma lista, não tem sentido algum aquilo que eu estou fazendo, porque eu não aprendi absolutamente nada. Viu? Você não precisa estar escalado para nada, não. Você não precisa estar escalado. O dia que a gente aprender, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Que a coisa mais difícil que tem num trabalho espiritual, sabe o que é? São aquelas pessoas que vão lá, elas sentam na cadeira, se concentram e doam a sua melhor vibração para que o trabalho dos médiuns, eles não sejam prejudicados. Por quê? Por causa das vezes de algumas guerrinhas, algumas disputas,
É ego daqui, é ego dali, certo? Já contei para vocês o meu exemplo. Uma vez trabalhando numa casa espiritual, já com o Dr. Adolfo Schultz, o Dr. Bezerra de Menezes, ele simplesmente falou assim que era para eu ser afastado do trabalho a partir daquele dia. A partir daquele dia, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei se tinha alguma outra coisa para fazer. Normalmente, quando a gente é afastado do trabalho, as outras pessoas começam a nos menosprezar. Eu fui menosprezado, bastante. Fiquei lá durante toda a reunião. Quando a reunião acabou, eu não fui perguntar para eles lá por que o Dr. Bezerra me afastou. Se ele me afastou, ele tem os motivos dele. O que aconteceu no sábado seguinte? Eu estava lá. Perguntei a mesma coisa. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. Eu ficava lá sentadinho, concentrado, sem dar chilique, né? Que tem gente que está lá querendo se passar, dizendo que o espírito está ali querendo trabalhar. O Dr. Adolfo Schultz, ele é disciplinado e eu aprendi a ser disciplinado nesse aspecto. Até que um dia estavam lá com alguns problemas, com algumas psicografias que vinham de um médium lá, que ninguém entendia nada. Eram os garranchos que ninguém entendia. Até que a responsável lá, né, perguntou para mim se eu poderia dar uma olhada, porque eles não estavam conseguindo decifrar algumas palavras. Gente, eu olhei para aquilo, eu vi aquilo que o Espírito escreveu. Eu não tive dúvidas, o texto é esse. O que ele falou foi isso. Mas como é que você está lendo tudo isso? Ué, para mim está claro. Foi isso que eu falei, para mim está claro o que estava escrito. Certo? Aí começaram a me escalar para fazer esse trabalho de decifrar aquelas psicografias que vinham daquele médium. Pior que letra de médico. Letra de médico, às vezes, só farmacêutico entende. Não é? Hoje, talvez, ele escreve um pouco melhor, um pouco mais claro. Foi assim durante um ano. Depois de um ano, o doutor Bezerra me chamou lá e me explicou. Entendeu? Ele me falou que era para eu voltar aos trabalhos, que mais tarde eu entenderia. Entendeu? Tá bom? E mais tarde eu entenderia. Eu entendi perfeitamente depois de tudo isso. Depois que a casa encerrou os trabalhos, entendeu? Parou com os trabalhos espirituais, do nada resolveu parar de fazer. Foi onde começou o templo Maria Santíssima. Entendi perfeitamente o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Perfeitamente. O que ele fez comigo? Fiquei um ano afastado. Não fiquei melindrado, não fiquei revoltado, não fiquei chateado. Todo sábado eu estava lá. Todo sábado eu estava lá. E o seu Carlos, o que queres que eu faça? Ah, não tem nada para fazer. Ok, senta na cadeira, se concentra. Vamos ajudar os médiuns? Vamos. Você acredita nos médiuns? Acredito, são meus amigos, estão lá. Eu falo assim para as pessoas, vocês não sabem a dificuldade dos médiuns. Por isso que se pede numa reunião espiritual para que as pessoas façam silêncio, as pessoas se concentrem, para que as pessoas não fiquem atendendo o celular, não deixem o celular ficar tocando, entendeu? Certo? Em Wanda Ribeirinho, né? Tem pessoas que acham que médium é só quem incorpora os espíritos. Há muitas outras coisas a fazer numa casa espiritual. Né? Trabalhos duros, porém não menos importantes. Dona Wanda, eu digo o seguinte, para todos os trabalhadores, olha, nós aqui somos todos iguais. Nós somos elos de uma mesma corrente. Viu? Elos de uma mesma corrente. Qualquer um dos elos que quebrar, a corrente não vale nada. Não existe pessoa mais ou menos importante. Existem pessoas que estão destinadas a cumprir uma missão. Se ela fizer a missão dela mal feita,
Entendeu? O outro vai sofrer as consequências. Né? Se alguém não souber fazer um preparo, se a pessoa não souber escolher os alimentos, entendeu? O cozinheiro ele vai ter que se virar de tudo para tentar fazer o melhor. Entendeu? Se qualquer pessoa fizer o trabalho anterior mal feito, quem pega depois vai sofrer as consequências. Então o trabalho espiritual é assim. Começa desde a recepção. Desde a recepção. Passa por todos os setores da casa. Culmina ali com o trabalho do médium. É desse jeito que precisa ser entendido. Então você, que às vezes fica aí chateado, né, porque não foi escalado, entendeu? Eu fiquei 1 ano afastado, né? Como um senhor aí escreveu agora, né? Querer receber, né, ter vontade ou querer receber, né, Dom Carlos Ramires também consola. Bom, gente, vou falar uma coisa para vocês. Dom Carlos Ramires, ele é um espírito muito inteligente, muito capaz. Eu acho que não tem assunto que Dom Carlos Ramires não domine. Não tem coisa que ele não sabe. É impressionante o conhecimento dele. É impressionante. Nunca teve, né, Aline, você acha que foi um teste para mim? Sim, foi um teste mesmo. Foi um teste, sim. Gente, tira as devidas proporções. Tira essas devidas proporções. Jesus, antes dele começar a pregar, ele ficou 40 dias no deserto, sofrendo todo tipo de tentação. Você acha que a gente, estando afastado do trabalho, você acha que os outros não vieram me ouvir e falaram assim, olha, eu fosse você, não voltaria nunca mais. Se fosse eu, não voltaria mais. Eu daria a linha na pipa. Eu iria embora. Mas eu não sou vocês. Eu gosto da casa, eu gosto do trabalho da casa. Ponto. Hein, André Lima? Tá gostando do livro? Que bom. Que bom, graças a Deus. Entendeu, gente? É assim que eu entendo mediunidade, é assim que eu entendo o trabalho dos médiuns, né? É desse jeito. Tá bom? Certo? Mas os espíritos não nos testam? Olha, os espíritos não. Mas quando você está prestes a começar uma missão, você precisa saber se você realmente está pronto. Antes de você pegar sua carteira de motorista, você não tem que passar ali, fazer todos os testes para ver se você realmente está apto a dirigir? Quando para você poder advogar, você não tem que passar por todos os testes para ver se você realmente conhece as leis? Se você está num caminho da medicina, você não tem que ir aprendendo com os professores na prática nos hospitais e assim por diante? Então, gente, não é porque nós estamos encarnados e os espíritos sabem quem somos nós que nós não vamos ali passar por poucas e boas. Lembre-se daquilo que aconteceu com Chico Xavier, aconteceu com Divaldo Franco, com todos os médiuns, certo? Tá certo, gente? Então, olha, Dom Carlos Ramires é um espírito humilde, fiel, Dom Carlos Ramires é muito fiel ao Dr. Adolfo Schultz, porque ele firmou um compromisso com o Dr. Adolfo Schultz dentro de uma missão que a casa espiritual tem. Então, gente, você sabe que existe no mundo espiritual milhares de espíritos que poderiam trabalhar. O que falta é médiuns com vergonha na cara para poder fazer um trabalho direito. Em Viviane Holanda, os espíritos que escolhem os médiuns, olha, Viviane Holanda, vou falar uma coisa para ti, porque é o mesmo processo de reencarnação. É uma questão de afinidade. O que é afinidade? Convivência. Certo? Quando você encontra alguém que você ama, você convive com essa pessoa em paz, bem, tranquilo. Quando você tem essa afinidade com este ser, essa parceria de trabalho, ela faz com que a missão seja cumprida, né, com tranquilidade. Aquele que reencarna é aquele que está lá no mundo espiritual.
Todas as coisas, gente, para você entender mediunidade, é algo muito simples. Não tem nada complicado, porque o médium, ele vem preparado, ele sabe quem é o espírito. Não existe sorteio, não existe esse negócio de médium sair catando ou contratando espíritos por aí, entendeu? E falando coisas absurdas por aí. Então, o espírito, ele vem e fala aquilo que as pessoas precisam aprender e a ouvir. Aquilo que as pessoas precisam mudar em si mesmas. Mas isso funciona, viu? Viu, seu Sérgio Ladeia? Já vamos divulgar depois a frequência, tá? Mas isso, gente, essa questão de afinidade é assim. Você tem mais afinidade com um, menos afinidade com outros. Por exemplo, eu sei da minha ligação com Dom Carlos Ramires, como eu sei da minha ligação com o Dr. Adolfo Schultz. Eu sei. Agora, como nós estávamos conversando ontem, né? Para que ficar me vangloriando disso ou para que ficar, às vezes, contando todos os meus pecados? Isso não vai trazer nenhum benefício para mim. É o mesmo saber, as pessoas querendo saber de certas encarnações. Por quê? Quando o espírito está reencarnado, ele passa por um véu de esquecimento, justamente para ele não se envaidecer ou não se entristecer daquilo que ele foi no passado. Já pensou Emmanuel, com a mente toda ali lúcida, que ele foi Emmanuel, aquele cara famoso, que vende muitos livros através da mediunidade de Chico Xavier? O que vocês acham que iria acontecer? Ele ia falir. Ele iria falir. Certo? É muito simples, gente. Tá bom? Uma questão de conduta. A conduta, ela não é exigida. Por quê? Porque a gente tem. Que a gente tem. Né? Hoje eu estava aqui, eu saí com o meu amigo Zé Antônio Parmegiani, né? Eu falei, Gilberto, eu vou te levar para você almoçar num lugar aqui em Minas Gerais, muito gostoso. Muito gostoso. Era 11h30 da manhã, eu estava morrendo de fome, falei, então vamos embora para mim, que eu estou com fome. Falei, leva uma meia hora para chegar lá, foi uns 40 minutos. Né? Então, pegamos o carro, assim, pegamos Fernão Dias, passamos ali pro Pouso Alegre, né? Ele falou assim, você vai falar isso na live, né? Eu falei, claro que eu vou. Entendeu? Entendeu? Aí, e pega a rodovia que vai ali para onde? Ouro Fino? Não. Poços de Caldas. Aquela rodovia que vai para Poços de Caldas. E vai. Viu, seu Rodrigo? Rodrigo Gonçalves. Né? Vai. Aí chega, para aí que é ali. Aí tem uma placa, um lugar muito bonito, uma arquitetura, sabe, rústica, muito bonita. E tem uma faixa bem grande assim, né? Estamos abertos. Aí o que tem do lado de fora? Nenhum carro. Mas não tinha nenhum carro lá dentro, lá no estacionamento. Eu fui, paramos o carro, entendeu? O restaurante estava fechado. O restaurante estava fechado, gente. Não, estava fechado. Estava fechado. Olha quem fez isso aqui, ó. Tá vendo esse cabra aqui, ó? Olha aqui. Aí, ó. Desculpa aí. Vai ser outra vez. Isso aqui, gente, eu tô aqui numa sala aqui. Minha sala aqui na Conspiração. Tá vendo a foto dos meus pais lá em cima, ó? Olha que bonito. Isso aí foi o seu Lindomar Prates. Olha aquele quadro lá no fundo, ó. Jesus, Maria Santíssima e Bezerra de Menezes. Viu? Aí que nós fizemos. Né? Quer conhecer o resto da sala? Aqui, ó, o resto da sala, ó. Aqui, ali minha mochila onde eu carrego computador. Todos esses móveis aqui foram ganhados, ó. Tudo isso aqui é ganhado. E aqui que eu fico. E esse quadro aqui, quem me deu foi a Valquíria Coelho. Que me deu não, ela deu para casa, né? Tá aqui. Aí nós voltemos, né, para mim? Nós fomos, mas nós voltemos. Com fome. Né? Com fome. Aí nós saímos de lá com mais fome ainda. Aí chegou no caminho, tava lá, né, um restaurante do Parmê.
Restaurante Parmê, só que o restaurante Parmê sobe de quinta a domingo, né? Falei, então bora. Sei que nós paramos ali no centro ali de Pouso Alegre e almoçamos ali num self-service. A comida estava muito boa e tranquilo, nós chegamos aqui. Então, gente, é questão de afinidade. Eu tenho, Parmegiano e eu, a gente tem uma afinidade muito grande. Somos velhos conhecidos, eu conheço ele, acho que desde 73, mais ou menos nessa encarnação. Desde, viu, Sr. Rogério? Desde 1973 que eu conheço esse cabra, entendeu? Diante de uma pregação que ele estava fazendo em Santo André, de uma passagem do Cristo, ele explicando lá, entendeu? Aquela passagem do Cristo onde Jesus fala, né, que se o seu dedo, né, te serve de pedra de tropeço, né, arranca ou lança-o fora de ti. É melhor entrar no reino do céu sem um dos dedos do que ele servir de pedra de tropeço. Inclusive ele ficava mostrando o dedo da aliança. Mas ele continuou com o dedo, né? Lembra disso, Edna? A Edna não lembra, não. Ela, né? Mas olha, essas são as nossas histórias. Isso é o Carlos Cheruti. São as histórias aqui com o Parmê. Depois eu subi lá no Mirante, né? Depois eu fui lá na outra colônia, visitar lá meus amigos, né? O senhor Nuno, a dona Patrícia, né? O Duarte. Fui lá visitar o senhor Rony, dona Inês, o Henrique, certo? Conversamos lá com o Fernando, com a Thaís, né? Com todas as pessoas que nos ajudam lá na colônia. Experimentei doce de leite, experimentei quindim, comi a comida lá que a dona Inês preparou pra gente com muito carinho. Muito obrigado. Certo? E amanhã de manhã eu tô aqui na colônia ainda, então depois do almoço eu zarpo para São Paulo. Zarpo para São Paulo. Nem a Edna vai matar ele? Não, não mata não. Edna é gente boa. Né, dona Rosa? Poderia ter perdido a vida. Viu, gente? Eu lembro, sabe, eu conheço, eu sei das coisas espirituais desse jeito. Conforme as vibrações, conforme as pessoas. Essa afinidade, né? Mesmo a afinidade que tem com o Parmê, eu tenho com o Dom Carlos Ramires, né? Tenho com o Dr. Adolfo Schultz. Entendeu? Né, Dana? Se vocês conhecem de outras vidas também, olha, eu conheço o Zé Antônio Parmegiani há mais ou menos uns 8.000 anos. Por aí. Acho que dá mais de uns 8.000 anos que a gente vem aí caminhando. E Dom Carlos Ramires, ele estava junto aí nessa jornada também, encarnando aqui, nos ajudando nesse período também. Né, senhor Nilson? Tudo bem, senhor Nilson? Um grande abraço, meu amigo. Eu vou lhe visitar ainda, viu, compadre? Essas questões de afinidades espirituais já não é um sorteio. Não é um sorteio. Viu? Não é um sorteio. Não é invenção. O Dr. Adolfo Schultz, ele trouxe Dom Carlos Ramires para a nossa casa, nos apresentou ele, ou reapresentou ele, né, dessa forma como ele foi cigano, assim como ele foi Simão Cirineu, assim como ele foi um outro personagem da história, que quem falou isso, quem revelou isso, quem conseguiu capiscar isso aí, na época foi Eli Ferreira. Por tudo aquilo que Dom Carlos Ramires, né, Dom Carlos Ramires vinha falando, ele, entendeu? Eli Ferreira, não sei se a esposa dele está aí, né, o filho dele também, né, o Mateus, a Carla Patrícia, onde se lembrar. Aquilo que Dom Carlos Ramires, ele ensinava e ensina, através do nosso trabalho da mediunidade, ele fez uma analogia com um ser de uma inteligência e deixou um legado à humanidade. Será que alguém consegue capiscar? Eu não falo.
Né, Dona Lourdes? Dona Lourdes sabe. Hermes Trismegistus, né, Thierry Bianchi? Exatamente. Certo? Pela capacidade, pela humildade, pelo conhecimento que ele tem. É o mesmo personagem, é o mesmo espírito que vem reencarnando aí. E por tudo que ele ensinou. Por isso que, sabe, para você se arvorar em falar que está recebendo qualquer espírito, é melhor você inventar um outro nome. Entendeu? Porque o teor da mensagem tem que ser equivalente ou mais importante, porque aquilo que Dom Carlos Ramírez ele nos fala do passado, do presente e fala do futuro. Tá? Então, sabe, essa nossa caminhada aqui na Terra já é bem antiga. Então, nós estamos mais ou menos habituados a lidar com seres humanos. Certo? Por isso que ele nos ensinou tudo isso, e quem quer aprender realmente, quem realmente quer aprender, se pegar ali os segredos das tábuas de esmeralda, consegue mudar a sua vida. Agora tem gente que lê, sabe, não aprende nada, porque a pessoa lê, ela não aprende. A pessoa não quer aprender, ela é curiosa apenas. Então, curiosidade não adianta você, porque não vai te ajudar em absolutamente nada. Tá? Então, estava falando sobre saúde, né? Cuidar da sua saúde. A saúde, o primeiro passo para você cuidar é cuidar da sua paz interior. Através da sua... Dom Carlos Ramírez, né, ele nos falou, nosso irmão Agostinho de Hipona nos falou, que o que nos cura é a nossa disciplina. Se você for disciplinado no tratamento, você se cura. Viu, senhor Maurício de Lucena? Olha, gente, estão perguntando bastante sobre o Brasil, né? Dentro de uma disciplina que eu aprendi a ter, eu estou me curando. Estou me curando da minha impaciência. Eu estou me curando, sabe, de muitas coisas que eu fiz de errado. Eu estou tentando não criar confusão com as religiões. Viu? Esse é o cara. Hermes do quê? 3 vezes grande. 3 vezes grande. Certo? Então, olha. Procure disciplinar a sua alimentação, sua água. Hein, seu André? Hermes foi Enoque mesmo? Foi. Por que vocês acham que nós colocamos o livro de Enoque à disposição de vocês? Se você pegar aquilo que Enoque fala, aquilo que Hermes fala, aquilo que seu Ramírez fala, é uma mesma linha de raciocínio. É muito simples de entender. O espírito, gente, ele muda a vestimenta. A cabeça dele é a mesma. Viu? O espírito, ele muda a vestimenta, a personalidade dele é a mesma. Ele melhora. Tá? É só você pegar, você já leu o livro de Enoque? Pega o livro de Enoque. Nós temos alguns, na nossa loja virtual, nós temos alguns exemplares do livro de Enoque. Em contrapartida, vocês prestem atenção nas personalidades do qual todos nós somos convidados a estudar. É só você capiscar, gente. É só você capiscar, gente. Puxa vida, tá tão fácil de entender as coisas. É tudo muito simples. Se você pegar esses personagens da história, eles têm as suas encarnações. Você consegue saber quem são essas encarnações, por quê?
Vai evitar de você fazer pergunta, viu? Vai evitar de você fazer perguntas desnecessárias. Médiuns que não sabem nada, né? Certo? É verdade, eu nunca vi espírito babando o ovo em cima de médium. Também nunca vi. Eu já vi os espíritos repreenderem os médiums sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. A quem amo, repreendo e castigo. Lembre-se disso. Bom, esse mês de maio ainda não acabou. Mês de maio ainda não acabou. Tem muitas coisas acontecendo nos bastidores. Sabe? Tem muitas coisas acontecendo, né, seu De La Vecchia? Você sabe que tem muitos pássaros presos na gaiola que vão ser soltos. Viu? Muitos pássaros. Você sabe que algumas aves, né, que fazem um trabalho importante, mas de vez em quando elas acabam se perdendo, né? Por exemplo, né, os urubus, por exemplo, muitos urubus vão sumir dos céus. Muitos urubus vão sumir, vão desaparecer, certo? Muitos desses que criaram Arapuca e Alçapão, eles vão cair nessas próprias arapucas que eles criaram para eles. Mas sabe, gente, eu gostaria mesmo, sabe, que vocês tivessem, assim, sabe, tivessem mais a fim de estudar e entender. Né, Vivian Lopes? O brasileiro está cansado, indignado. Olha, Vivian Lopes, vou falar uma coisa para você. Nós estamos. Concordo. Mas o que é que nós estamos fazendo para nós nos melhorares? O que é que nós estamos fazendo? Essa é a grande pergunta. O que é que estamos fazendo para melhorar? Quando houve a Revolução Francesa, o povo tirou os imperadores. Viu? Né, dona Gilcitec? É um pobre infeliz. O povo tirou o imperador às custas de uma guerra sangrenta. Às custas de uma guerra sangrenta. O povo esqueceu a fraternidade. Esquecendo a fraternidade, eles atraíram quem? Napoleão Bonaparte. Tá? Então, olha só. A gente já não pode, sabe aquela história, o afobado come cru? A gente não pode ser afobado. Você não pode se precipitar em nada. Absolutamente nada. Através, sabe, quando a gente desenvolve a paciência, sem parar de trabalhar, sem parar de fazer as coisas, viu? Você vai mudando essa situação que está acontecendo. Eu vejo que as pessoas têm muita pressa. Mas quando, por exemplo, o chofar tocar, nós realmente estamos preparados para viver num país dos sonhos? Hein? Essa é a questão. Eu sei que as coisas vão acontecer. Sabe? Eu sei que o Brasil vai ficar livre de todo esse mal. Por quê? Porque a missão do Brasil
é ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não para os outros lá fora, é para nós. Nós não somos melhores do que os que estão lá no mundo, sabe por quê? Tudo que nós estamos passando hoje é fruto da nossa própria criação. A lei universal da reencarnação, ela explica tudo isso. Viu? A lei universal da reencarnação explica todas essas coisas que nós estamos passando. Na Revolução Francesa, quando as pessoas pensam em fraternidade, viu? Será que eles pensam que é dar pão para os outros? Dar bolo? Dar um cafezinho? Será que nós realmente estamos sendo fraternos? Ou será que nós vamos botar todo mundo na forca? Ou será que nós vamos botar tudo num paredão e fazer tá? Ou será que nós vamos ser daqueles que vão fazer com que os postes tenham outras utilidades, não somente de ser um meio transmissor de cabos elétricos e outras coisas? É difícil, sabe? Nós estamos passando por momentos difíceis? Estamos sim. Estamos passando, viu, dona Soraya? Tudo o que está acontecendo já foi pré-anunciado no Apocalipse do Cristo. Então nós estamos colhendo os frutos das nossas semeaduras e não estamos gostando daquilo que nós plantamos, só que nós não aceitamos. Nós não aceitamos que isto é fruto da nossa semeadura, porque nós achamos que nós não merecemos passar por isso. Mas quando nós fizemos os outros passarem por isso, estava tudo certo. Sabe, gente, já dizia o grande brasileiro que a reencarnação ela é a chave da profecia, é a chave do entendimento, para que nós possamos, em vez de ficar nos vitimando dessas coisas, nós erguermos a nossa cabeça e estarmos prontos para não esquecer de novo a fraternidade e seguirmos adiante. É isso que nós devemos. Sr. Alan Maia, um abraço, meu amigo, tudo bem? É desse jeito que eu penso, gente. Veja só, nós fazemos aqui essas lives, não fazemos? Nós não corremos o risco de perder essas lives? Vocês acham que eu não me preocupo com isso? Você acha que todas as pessoas que hoje movimentam essa internet nesse país não estão preocupados com aquelas pessoas que estão lá escrevendo em papéis os destinos dessas coisas? Agora, a gente não se lembra, mas quem colocou aquelas pessoas lá são as mesmas pessoas que hoje estão aí, certo? Com essa mesma insegurança que nós estamos, mediante o que está acontecendo. Isso tudo começou, não foi agora. Que aquelas pessoas que estão lá fazendo isso, eles não foram colocados lá agora. Eles foram lá se recolocando. Então muita gente que hoje reclama, está aí preocupado, alguns anos atrás não queria nem saber de onde ia depositar o seu voto. Viu? Não queria nem saber. Ia pra praia, não estava nem aí. Então, eles foram ficando lá. E as coisas, gente, nesses últimos 20, posso dizer para vocês, nesses últimos 40 anos, nós estamos vivendo assim, um período assim, muito difícil. Muito difícil. Os últimos 20 anos, então, têm sido os piores.
Tem sido os piores. Uma coisa eu falo para vocês. O sol se fez brilhar há pouco tempo atrás. O sol fez brilhar, ou seja, quando o sol brilhou, despertou todos aqueles que estavam dormindo. Todos estavam dormindo, acordou. Acordou e colocou ali a sua luz, a sua vontade, a sua força, a sua fé. Lembre-se do poder da oração, do poder da prece. Eu nunca vi uma nação inteira de todos os credos religiosos fazendo preces para uma nação, como aconteceu. E isso mexeu, gente, isso mexeu com os piores espíritos lá do umbral. Aqueles espíritos mais perversos do umbral, eles ficaram assustados de ver a força que esse sol tem sobre a vida das pessoas, entendeu? E o que eles estão fazendo? Estão apenas colocando medo nas pessoas. Colocando medo nas pessoas. Foi só isso. Uma coisa eu falo para vocês, nada apaga o sol. Assim, nada apaga a verdade. Absolutamente nada. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, veja só. O que foi feito um trabalho de Deus no coração de todas as pessoas. É isso que valeu. Isso não morreu. Isso não está morto. Isso não está morto. Apenas aquilo que as trevas, aqueles senhores das trevas, achavam que estava fácil demais, eles viram que bastou o sol se abrir. Abriu ali a escuridão e as pessoas reencontraram Deus. Só isso. Então, gente, eu vou falar uma coisa. Se vocês acreditam em Deus, acreditem em Deus. Os cristãos da nova era não serão jogados às arenas, aos leões, para serem devorados. Não serão colocados ali, aos calabouços, nas prisões, não serão mais ali assolados pelo fio das espadas. Não, gente. Falta pouco, gente. Hoje é dia 9, falta pouco. Esse mês, gente, só vem acontecendo revelações e mais revelações. E olha, quem criou Arapuca vai cair nela. Tá? Agora, quem não acredita, gente, eu respeito quem não acredita. Respeito. Porque tem gente que fica alheio às coisas e vai indo. Mas eu acredito. Acredito em Deus, acredito nos espíritos. Eu ando com os meus pés no chão. Por isso que eu digo para vocês, eu estou aqui. E você? Você está aí? Ana Cláudia. É muito difícil a gente ajudar alguém, né, Ana Cláudia? É muito difícil. Por mais que a gente ame essa pessoa, sabe? É muito difícil. Às vezes, né, a gente quer ajudar essas pessoas. Você vê que está acontecendo algo com aquela pessoa. Você quer ajudar. Mas aquela pessoa não está te ouvindo. Às vezes fala assim, eu só preciso ver como está. Eu preciso ver como está. Sabe, é muito triste você ver as pessoas se afundando. E você vê, sabe, é um mal que pode ser evitado. O mal pode ser evitado. Esse dia eu estava conversando, né, com uma pessoa e falando para ela assim, olha, mas que pena
Por que você não está fazendo? Puxa vida, que pena. Você pode evitar esse mal. Não, eu vou fazer. Você não está fazendo direito. O que tem que fazer, você não está fazendo. E que pena. Que pena. Vai chegar daqui a pouco. Sabe qual é o problema? Que daqui a pouco o problema se materializa, ele começa a ganhar força, aí vem o desespero. O desespero não ajuda em nada. Sabe? O desespero não ajuda em nada. Desses dias eu falei para a pessoa, bota seu nome lá. Coloca ali, eu estou aqui. Coloca, eu estou aqui. Ah, não dá, não sei o quê. Eu falei, que pena. Que pena. Eu acredito nos espíritos. Viu? Eu acredito nos espíritos. Eu não duvido. Se eu digo que eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu não desdenho de ninguém. Eu não desdenho, sabe? Eu não boto data nas coisas. Mas olha, agora, veja só. Este mês de maio vai ser, está sendo, e antes que esse mês termine, muita gente que desdenhou, não vai ter nem tempo, nem condições depois, sabe de quê? De falar, puxa vida, é verdade. Aconteceu. Então, pessoal, enquanto você prefere dormir, fazer qualquer outra coisa. Eu respiro, gente, eu respiro esta casa. Eu respiro esta casa. Nós estamos com 5.600 pessoas. Eu consigo ver o nome de vocês. Né? O cérebro ele consegue capiscar o nome de todo mundo. Alguns nomes eles começam a destacar-se diferente. Por isso que eu falo, eu estou aqui. O que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Mas quando é para ajudar terceiros, fica mais difícil. Aí eu faço como a dona Luzia me ensinou. Aí eu já entrego nas mãos de Deus. Eu entrego nas mãos de Deus, viu? E não será em 2100, tá? Como alguém escreveu aí, né? Esperando, né, o feitiço virar contra o feiticeiro em 2100. Não vai ser 2100, não. Não será em 2100. Vai ser muito antes, mas muito antes. Né? Muito antes mesmo. Né, Mara Pimentel? Te vejo. Né? Violato Martins, Advocacia. Deus te abençoe. Viu, gente? Então, outra coisa eu falo para vocês sobre aqueles extratos que eu falei para vocês, o extrato 1000 homens, as águas coloidais, os derivados apícolas. Vão cuidando. Cuidem da tireoide de vocês. Viu, mulheres? Homens, cuidem da tireoide de vocês. Cuidem, que vai ter muitos problemas com tireoide. Cuidem do intestino de vocês. Cuidem desse intestino de vocês. Olha, as mãos têm forças. Nossas mãos têm força. Nossas mãos são os catalisadores de energia. Não tem força, tá? Guarde isso no seu coração. Eu vejo você. Pense nisso. E se por um acaso, né, acontecer alguma coisa
esses próximos meses a gente não conseguir ter mais lives, procure guardar todas essas informações no seu coração. Maria de Fátima. Guarde as informações no coração. Guarde. Se acaso a internet não existir mais, né? De alguma forma nós vamos entrar em contato com vocês. De alguma forma. Acompanhe o que está acontecendo ali na América do Norte. Tá? Acompanhe o que está acontecendo na Europa. Acompanhe principalmente o que está acontecendo na China, em Taiwan. Tá bom? Acompanhe o que está acontecendo ali. Naqueles pseudo-exercícios chineses ali. Acompanhe. Tá? Acompanhe. Muita gente daqui a pouco vai querer ter feito alguma coisa e não vai conseguir mais. Muita gente vai querer ter feito alguma coisa e não vai conseguir mais. Eu estou aqui, tá bom? Amanhã já estarei de volta lá em São Paulo. Neste sábado estarei ali em Ribeirão Preto, certo? Bem de manhãzinha, por favor, cheguem cedo, quem quiser ir lá, claro, tá? Por favor, chega cedo, ajuda a gente, que eu preciso voltar para São Paulo ainda, no sábado, finalzinho do dia, tá? Que eu quero passar a noite, né, do dia 13 para o dia 14 com os meus filhos, preciso, certo? Com minha mulher, meus filhos. Então preciso, quem for lá em Ribeirão, vá lá de manhã, a gente dá um abraço e um agradecimento. No domingo, né, é dia das mães, olha só, hein? Não é? Dia das mães, domingo? Dia das mães, né? Que coisa. Primeiro dia das mães sem minha mãe aqui no plano material. Primeiro. Olha lá minha mãe, ó. Quem não conhece minha mãe, olha lá para mim. Vou mostrar minha mãe lá em Parmê. Olha lá naquele quadro, lá no fundo, ó. Meu pai e minha mãe. E aqui lá sou eu. Bom, gente. Que Deus abençoe a vocês. Vocês tenham uma boa noite de descanso. Não fiquem na sua casa sem as águas coloidais, não. Todos os derivados apícolas, cipó mil homens, erva baleeira, cipó cruz, ipê roxo, carqueja. Foi perguntado agora há pouco ali, né, sobre cirrose, carqueja, tá? E bastante água. Toma caldo de cana também, viu? Sim, estou aqui em Pouso Alegre, até amanhã cedo. Agora eu vou dormir com as galinhas, né? Dormir com as galinhas. Estou esperando um oi. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem todos em paz. Muito, muito, muito obrigado. Moringa também, viu, gente? Moringa também, gente. Não fique sem moringa na casa de vocês. Não fica, não. Tá bom? Furúnculo, o 1000 homens. E melão de São Caetano. Melão de São Caetano, obrigado pelo oi.
Vocês moram no meu coração. Sempre. Deus abençoe, gente.